Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Essa semana, entrevistando o cientista político, consultor Carlos Mello, professor do INSPER. O Carlos é um veteranaço da ciência política brasileira e um cara que tem um particular senso de observação do jogo eleitoral. O que eu queria conversar com ele? Eu queria conversar com ele sobre terceira via. E é naturalmente impossível falar sobre terceira via sem falar de Lula, sem falar de Bolsonaro. Então, antes de tudo, deixa eu já alertar a vocês uma coisa. O Carlos não gosta de chamar a terceira via de terceira via, por um motivo muito simples. Terceira via é o terceiro lugar. Ele acha que existe um espaço, sim, para que algum outro político ou alguma outra política cheguem ao segundo turno no lugar, talvez, de Bolsonaro, menos provável, de Lula. A gente conversou sobre a briga entre Lula e Ciro Gomes na semana passada, sobre as chances de Bolsonaro chegar ao segundo turno ou sair, sobre as chances de Bolsonaro se eleger presidente da República. E, claro, que tipo de perfil um candidato desses, que não é nenhum nem outro, deveria ter. Se você está aflito com o cenário eleitoral de 2022, você não está sozinho, eu estou. E olha, o Carlos também está. Carlos Mello, muito obrigado por ter aceito a conversa aqui. Um prazer, Pedro. Carlos, eu tenho dito nos últimos meses, quando faço comentário, quando escrevo texto, que é muito difícil para o Lula perder a eleição de 2022. Nessa última semana, eu comecei a ter dúvida a respeito disso. Primeiro, porque me surpreendeu como o PT estava mal preparado para lidar com a pancada que levou do Ciro Gomes, mas isso eu quero falar depois. Como, segundo, agora que se começam a se aproximar as prévias do PSDB, o Eduardo Leite começa a aparecer com mais força e ele me parece um candidato mais forte do que o João Dória, nacionalmente. Falei do Ciro, falei do Eduardo Leite. Você acha que existe um espaço real que possa vir a ser ocupado por uma candidatura que fuja essa polarização Lula-Bolsonaro? Bom, vamos lá, Pedro. Eu acho que é difícil falar dessa candidatura alternativa, né? Como você sabe, eu não gosto do termo terceira via, porque terceira via é o terceiro colocado, entendeu? Então, não dá para remontar lá o Anthony Giddens, aquela história toda do Blair e tudo mais. Aqui é outra história, né? Para falar dessa alternativa, eu acho que a gente tem que falar um pouco do Lula, sim, sabe? Sempre me pareceu, até recentemente também, que não haveria espaço para essa candidatura alternativa, portanto, para essa terceira via, porque o processo mais óbvio que eu via era o Lula fazer uma inflexão ao centro, né? Uma grande inflexão ao centro. Então, na minha mente, me vinha muito mais à cabeça a história de uma frente ampla, né? Com o Lula liderando essa frente ampla, porque ele poderia ir ali do centro até a centro-esquerda, né? E poderia pegar, inclusive, setores liberais da direita, né? Uma vez que esses setores estão descontentes com o Bolsonaro por motivos óbvios, né? No entanto, eu concordo com você. Eu acho que o Lula não tem feito esse movimento, né? Ele não tem sinalizado para a possibilidade de um governo mais amplo. Embora eu acho que seja inevitável, ele terá que fazer se ganhar a eleição, né? Mas ele não tem sinalizado agora. Ele não tem ocupado alguns espaços que me parece que estão
em aberto, ou me parece que há uma brecha, né, para que um nome alternativo se coloque. Sobretudo, se o Bolsonaro vier a se inviabilizar, política ou juridicamente. Né? Se ele vier a se ele tiver algum problema nesse sentido. E aí eu acho que pode aparecer um nome alternativo. É verdade que o nome do Eduardo Leite tem surgido nos últimos dias muito forte por conta do PSDB, parece que, né, que ele tem crescido. A gente vai ver quando vier o resultado da prévia mesmo, mas parece que ele tem crescido justamente porque ele não teria a rejeição que tem o governador João Dória. Né? Qual o problema do governador João Dória? O problema do governador é que ele não é aceito pelo histórico dele. Né? Vamos lembrar que quando ele se elege prefeito aqui em São Paulo, em 2016, ele se elege prefeito batendo muito fortemente no PT e na esquerda. E quando ele se elege governador, ele também faz isso. Então, veja, tem um campo progressista que torce o nariz para o João Dória e que dificilmente fará o contrário. Bom, e a direita? A direita, quando ele sai do Bolsodória, né, para o anti-Bolsonaro, por mais que ele tenha feito coisas certas, e não dá para esquecer que a questão da vacina ele teve um papel muito importante, a justiça precisa ser feita aí, mas quando ele faz esse movimento, ele também se incompatibiliza com a direita. Então, o João Dória me parece que é um candidato que tem um teto muito baixo. Né? Ele e o Leite partem do mesmo piso, 4%, 5%, mas me parece que o Leite pode ir além, bem além disso, e chegar ali disputando com o segundo candidato. Né? Enquanto que o Dória talvez tenha mais limitações em relação a isso. Agora, não é só o Eduardo Leite que pode crescer, porque, veja, se um desses candidatos chega a 15%, né, e se o Bolsonaro se mantém assim ou começa a cair, ele começa a ser uma sombra muito, muito grande para o Bolsonaro. E aí pode se viabilizar, pode receber uma espécie de um voto útil, qualquer coisa assim, e pode se viabilizar na reta final da eleição. Então, eu acho que há espaço para o Leite mais do que para o Dória, pelos motivos que eu discuti aqui. Há espaço para o Ciro, porque o Ciro parte de um patamar de 8%, é a quarta eleição dele. Ele teve 12% na eleição passada, embora seja completamente diferente, e pode haver um nome novo, dependendo do que acontecer daqui até lá. Eu tenho ficado de olho, né, no Rodrigo Pacheco, porque ele tem sido um contraponto ao Bolsonaro e porque a política tende a passar muito pelo Senado no final deste ano e no ano que vem. Então, pode ser que ele assuma uma centralidade que ainda não assumiu, mas pode acontecer. Ele não tem... Políticos mineiros têm essa característica, historicamente, né, de uma certa descrição e tudo mais. Agora, ele não tem aquele sorriso do JK, né? Ele não tem aquela... Não tem o sorriso do JK, não tem aquela sagacidade do Tancredo. Né? O Tancredo, além de tudo, era um grande frasista. Né? E para que você tenha uma ideia, o Tancredo, há uma... Eu recolho historiazinhas de liderança política, né? E dizem que em 1984, na campanha das diretas, o Fernando Henrique se virou para o Ulisses e falou: Ulisses, uma reunião de 6 horas, não decidiu nada, aquele jeitão do Fernando Henrique, e o Ulisses teria virado para ele e falou assim: Fernando, se a eleição for direto, o candidato sou eu, se for indireto é o Tancredo. Entendeu? Eles não tinham dito para ninguém, mas o Tancredo se viabilizava de uma forma e o Ulisses do outro. Né? Entendeu? Essa história é muito, muito engraçada, muito legal. Então, ele também não tem isso, né? Mas ele tem um operador, um exímio operador, um cara de um feeling, de uma sensibilidade política chamado Gilberto Kassab, né? Que não pode ser desprezado nesse processo. Não, você tem toda a razão. Eu destacaria que o Tancredo tem uma outra característica, além da sagacidade dele, que
raros políticos conservadores no Brasil tiveram a lealdade ao regime da democracia liberal que Tancredo Neves teve. Toda a sua história, como ministro de Getúlio, como primeiro-ministro, como o cara que negociou a manutenção do João Goulart quando o Jânio renunciou, e como sujeito que estava no plenário da Câmara gritando canalha para o Auro de Moura de Andrade, no momento que ele destituiu o Jânio. Quer dizer, o Tancredo é um dos grandes nomes da dignidade política, em contraste ao seu neto, inclusive, né? Da dignidade política na história do Brasil. Eu concordo com você. Eu acho que o Tancredo e o Ulisses, né, ainda se precisa escrever melhor a história deles, né? Não sei se você observa aqui, ó, né, eu tenho uma foto aqui que é Ulisses na mesa, né, da Constituinte, sendo pressionado por todos os lados, né? Aliás, outra história que se conta é que o Ulisses dizia: as pessoas reclamam que eu sou decido sob pressão, eu quero dizer para essas pessoas que eu só decido sob pressão mesmo, né? Porque é o timing, né? É o timing, ele não pode decidir depois. Então, o Tancredo tem isso tudo que você falou, né? O cara é um conservador, ele herda a caneta do Getúlio, né? Ele tem ali um pé ele está no PSD, né? Mas tem um diálogo forte com o PTB, né? Poucos políticos conseguiam essa amplitude. O Rodrigo Pacheco, evidentemente, não tem isso, até porque também tem outro detalhe. Isso tudo que você falou, e também o governo de Minas. Tancredo havia passado pelo governo de Minas. Ele havia ocupado a Praça da Liberdade, né? O Rodrigo Pacheco ainda não tem isso, né? Mas o cenário é tão estranho que pode ser. Nós estamos naquela fase, pode ser. Nós vamos ter que acompanhar. Deixa antes de eu vou querer conversar sobre o Ciro com você, mas já que a gente falou do Lula, e já que a gente está falando de sagacidade de políticos, cara, eu fiquei espantado com Lula essa semana, porque um político com o peso que ele tem, com a experiência que ele tem e com a sagacidade que ele tem, eu acho que a gente não tem um político mais hábil na arte da política no Brasil hoje do que o Lula. Ele não estar preparado para lidar com duas críticas óbvias que o Ciro fez, que são a incompetência como gestora da Dilma e o fato de que, com todos os problemas que a Lava Jato teve, e a Lava Jato teve problemas incríveis, o governo dele foi muito corrupto. A corrupção na Petrobras foi real e profunda, e ele comprou, durante alguns meses, pelo menos, o voto de todo o Congresso Nacional, ou de um terço do Congresso Nacional, que dá no mesmo. São problemas muito graves, e que ele não tenha resposta para isso ainda, que ele fique até... Porque a resposta que ele deu para o Ciro Gomes foi uma resposta destemperada, ele deu duas, né? Uma atacando o Ciro, uma coisa meio ad hominem, e a outra dizendo que ele não precisa fazer autocrítica porque os críticos já fazem crítica para ele. Não te parece surpreendente que o Lula não esteja preparado para lidar com isso, querendo ser candidato à presidência da República? Me parece, sim. É surpreendente. Eu acho que tem uma parte da resposta que ele deu ao Ciro, tipo, olha, a Covid deve ter comprometido, né, o raciocínio do Ciro e tal, que foi mais ou menos bater na mesma moeda. O Ciro foi meio grosseiro, o Lula também foi, aquela coisa toda. Mas essa outra questão, né, de como responder às críticas que certamente virão, né, eu acho que é mais sério e é mais grave, né? Eu acho que, de alguma forma, eu tenho a impressão, né, Pedro, porque é a história que vai dizer, né, que, de algum modo, o Lula tem se favorecido do bode na sala. Né? Quem é o bode? É o Bolsonaro. Né? Mais ou menos aquela situação. Tava todo mundo reclamando em
2016, 2017, etc. E aí a Fortuna falou assim, vocês estão reclamando? Tá bom, então eu vou resolver. Colocou o Bolsonaro na sala. E hoje está todo mundo falando, porra, não dá, tira o bode, tira o bode, tira o bode. E aí você tira, não muda nada, e aí todo mundo fala, que melhorou muito. Não melhorou, voltou àquela situação. Eu acho que o Lula, de alguma forma, ele tem se favorecido da rejeição ao Bolsonaro. Né? Quem tem capitalizado mais a rejeição ao Bolsonaro é o Lula. E talvez isso possa lhe dar, por mais experiente que seja, uma certa indolência, né? Uma certa, vamos chamar, né? Um certo salto alto. Né? Tipo, olha, a eleição está para mim, eu não tenho que dar justificativa, e é aquela história, acreditar que pode ganhar a eleição sem precisar de ninguém. Né? Esse é um grande erro. Isso é um grande erro. Porque, mesmo que isso ocorra, você não governa depois. Nada garante que um próximo mandato do Lula seja uma concertação nacional. Por quê? Porque o Lula se elegeu, vai ser uma concertação nacional? Não depende disso. Né? Depende da capacidade mesmo de ampliação, de negociação, de trazer outros setores, de criar um governo de união ou salvação nacional, porque a situação de 2023 vai ser tão séria do ponto de vista fiscal, e veja, não vai, se o Lula ganhar a eleição, não vai faltar quem queira derrubar o Lula. Né? Então, eu acho que já teria que estar preparado para essas questões. Né? Ter uma resposta, pelo menos uma saída, se não é vero, é bene trovato, entendeu? Uma saída aceitável para essas críticas. Né? Não basta simplesmente omitir a Dilma do discurso dele. Porque o que ele fez até aqui foi o seguinte: o discurso que ele tem feito mais amplo, ele omite o governo da Dilma. Não basta isso. Vai ter que admitir que, do ponto de vista da operação da política econômica, cometeu muitos erros. E não basta também dizer que, olha, o Sérgio Moro me acusou e agora o próprio Supremo já reconheceu que ele era suspeito, etc. Mas houve problemas sérios, como você falou, em relação ao governo. E vai precisar ter alguma desculpa para isso. Né? E você sabe que na política, mesmo que a desculpa não seja verdadeira, ela é necessária, porque você precisa vender uma narrativa. E eu não vejo o Lula preocupado com isso, justamente por estar sendo beneficiado pelo antibolsonarismo, né? por esse bode na sala a que eu me referi. Pois é, indo um pouco além olhando para a movimentação que o Lula está fazendo, ele obviamente está muito preocupado com a composição do Congresso Nacional, né? Então está conversando com lideranças políticas, principalmente lideranças parlamentares, né? Está querendo repactuar com o PMDB ou com o MDB, o que faz todo sentido, tá? Não acho que tenha nenhum problema. Checando muito a coisa dos palanques estaduais, mas como você comentou, não é que não tenha um rastro de uma carta ao povo brasileiro. É um pouco como se a pactuação, os acordos que eu tenho que fazer, os pactos que eu tenho que fazer, são dentro do mundo político. Eu não preciso falar com o banqueiro, eu não preciso falar com o industrial, eu não preciso falar com o jornalista, eu não preciso falar com ONGs. É como se houvesse um vazio na conversa política dele. É ele, o PT, e os acordos políticos com a parte do centrão que tem se demonstrado democrática. Né? A impressão que dá da movimentação do Lula, eu não sei se eu estou cobrando algo cedo demais para esse jogo, é um pouco essa. Faz sentido para você? Olha, eu resumiria o que você falou, faz sentido, né? Eu resumiria dizendo que talvez o Lula esteja preocupado em já montar a maioria antes de ganhar a eleição. Precisa ganhar a eleição primeiro. Né? Faz todo sentido quando ele faz trocas regionais, que é o seguinte, olha,
O governo do Estado é seu, é do aliado, é do PSB em Pernambuco, é do PSD em Minas Gerais, assim vai. O que me interessa aqui é a presidência da República e fazer uma boa bancada, né, para a Câmara dos Deputados. Ele tem operado isso. As notícias que se tem é que estrelas do PT vão ser candidatos a deputado federal, tipo Suplicy, aqui em São Paulo, justamente para tentar puxar uma bancada grande. É necessário puxar uma bancada grande mesmo, até porque algumas medidas vão ter que ser tomadas logo de caras. Por exemplo, cara, o orçamento continuar na mão do Congresso, como tem sido agora nessa gestão Bolsonaro e Arthur Lira, o Executivo não governa. Né? Essas tais de emendas de relator, né, orçamento secreto e tudo mais, isso tudo vai ter que ser mudado, por qualquer presidente que seja, porque senão não vai governar. Então faz sentido essas conversas. Agora, o que é duvidoso é se isso só basta. Eu acho que não basta. Né? Eu acho que ele vai ter que conversar com a sociedade também, né? Porque vai ter que dizer ao que virá. Né? E em um determinado momento vai ter que conversar com o banqueiro, vai ter que conversar com o agronegócio, vai ter que conversar com outros empresários, vai ter que conversar com todo mundo. A questão é, já é o momento? Talvez na cabeça dele não. Talvez na cabeça dele, justamente por não estar sendo pressionado, igual aquela frase do Ulisses, justamente por não estar sendo pressionado, ele pode se dedicar aos bastidores, né? Ele pode, de alguma forma, construir esses palanques e construir a governabilidade, né? Para depois, no momento em que a eleição for, né, estiver mais presente do que já está, e ela já está bastante presente, mas ela estiver ainda mais presente, você começar a sinalizar para onde que vai, por exemplo, a política econômica, né, para onde vai o desenho institucional do governo, a questão militar. Eu falei de agronegócio, eu falei de banqueiro, né, mas conversar com militares também. Né? Então, talvez na cabeça do Lula não seja ainda o momento. E aí a gente pode discutir se é ou se não é o momento. Agora, que será inevitável, será. E se for conversar dessa forma, como você disse, desorganizado, sem ter respostas a questões óbvias, até simples, né, embora sejam complicadas, né, se for conversar desorganizado, aí não vai construir um ambiente importante para governar. Porque, Pedro, a gente não sai desse processo que a gente se meteu, entendeu? Que foi um impeachment, depois o governo Temer, a eleição do Bolsonaro, tudo que o Bolsonaro pretendeu fazer, e ainda pretende numa agenda oculta fazer. Você não sai da extrema-direita para a esquerda sem negociação. Porque você pode até ganhar a eleição, mas depois vai ter muita dificuldade para governar. Né? A eleição de 2022, ela pode, de alguma forma, reproduzir 2014. Ela certamente não será igual a de 2018. A 2018 foi muito, muito particular, muito específica. Né? O ambiente ali era antipetista, aqui o ambiente será antibolsonarista, mas ela pode produzir 2014, eu tenho dito, hoje eu tenho clareza disso, que 2014 foi uma eleição que não acabou. Né? Foi uma eleição que não acabou. Então, é muito ruim se isso não for muito bem costurado para que você tenha um governo que tenha, de fato, apoio nacional, né, para conduzir esse processo. Agora, precisa saber para quê, né? Precisa saber qual é o diagnóstico da crise que o Lula faz. Né? Quando eu falo Lula, eu não falo exatamente o PT. Qual é o diagnóstico do momento que nós vivemos e qual é o projeto para o futuro. Que o PT também não tem deixado claro, nem o PT nem o Lula. Parece que voltar a 2003, 2004, né, 2002, parece que é o suficiente. Não é o suficiente. Você sabe muito bem disso, porque nós vivemos uma revolução enorme do ponto de vista da tecnologia, que vai afetar a economia, a sociedade, etc., que é o teu assunto cotidiano,
onde, aliás, você é craque. Você sabe muito bem que se não tiver perspectiva para enfrentar isso, tampouco vai governar. Então, é necessário começar a conversar com esses setores todos e apontar saídas claras para o futuro, não voltando para o passado. Porque voltar para o passado, Make America Great Again, né, como fez o Trump ou o Bolsonaro aqui, na época dos militares, então, isso é uma fuga para um beco sem saída. Entendeu? Você tem, na verdade, que olhar lá para frente. E não tem. O PT não tem expressado isso até aqui. Deixa eu explorar um pouco essa sua observação, porque a minha impressão é que você tem toda a razão. Essa observação a respeito de a eleição de 2022 poder vir a repetir a eleição de 2014. Qual é a impressão que eu tenho da eleição de 2014? Primeiro foi a eleição, a campanha eleitoral mais violenta e agressiva que eu tenho memória de ter assistido. Por alguns motivos. Primeiro, uma eleição que começa com uma tragédia, né, que é a morte do Eduardo Campos. É verdade. Na sequência, você tem uma campanha do PT contra a Marina Silva, com apoio tácito do PSDB. Mas o PSDB também bateu, os dois bateram. Mas que no caso da campanha do PT, eu acho que marcou mais, porque foi uma campanha muito canalha, né? Uma campanha mentirosa, tentando transformar ideias como independência de Banco Central como tendo por consequência imediata vai acabar a Bolsa Família, as pessoas vão ter fome. Uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra. E no entanto, isso foi trabalhado e é uma das coisas que tirou a Marina do segundo turno. E aí, no segundo turno, os debates do Aécio contra Dilma eram de uma agressividade, eles pareciam, em determinados momentos, que eles iam sair no tapa. E depois dessa campanha eleitoral, a eleição terminou empatada. É claro que a Dilma ganhou. Mas o resultado foi tão apertado que se tivesse chovido mais num lugar, chovido menos no outro, o Aécio poderia ter ganho. E aí a resposta do Aécio só para encher o saco, como ele falou depois, pedir uma recontagem dos votos que plantou ali uma semente para botar dúvida em cima do processo, que é uma das boas coisas que a gente tem no Brasil, que é o processo de voto e de contagem de voto. O Brasil, me parece, rachou ali. Houve um racha de transformar a política. Isso é uma coisa criada por PT e PSDB. Os dois que são as duas estruturas políticas fundamentais na nova República declararam guerra um ao outro e começaram a tratar um ao outro como inimigos, de certa forma, rachando a democracia brasileira e desaguando no impeachment da Dilma, no que foi o governo Temer e por fim, na eleição do Bolsonaro. Você acha que essa descrição que eu faço de 14 faz sentido? Como você vê? Faz todo sentido. Veja, contribuindo com o cenário com o histórico que você pintou, né? A Marina, ela se colocou naquela eleição como para os não petistas, né? Como alternativa ao PT, alternativa a Dilma, né? E se colocou para os petistas como uma volta ao PT de origem, não tão radical, mas o PT de valores, de crenças, de origem. Então, a Marina, ela cresceu ali durante um bom tempo, né, depois que ela vira candidata, pela mão do destino, enfim, mas ela cresce ali tirando votos dos dois. Ela tira votos do Aécio por ela ser uma alternativa ao petismo e tira votos do petismo por ser um petismo diferente. Bom, era claro que ela ia tomar porrada, né? Ela tomou porrada no petismo, dizendo o seguinte: não, ela é tucana, ela quer tirar o prato de cima da mesa do trabalhador. Entendeu? Foi aquela campanha sórdida que você lembrou aqui.
Mas também, o Aécio também vem e diz, não, ela é petista, ela é igual a eles. E ela não soube responder. Eu me lembro de, na ocasião, eu conversei com um dirigente da campanha da Marina, falei, vocês não vão responder? Não, nós vamos responder no segundo turno. Né? Quando a gente vai ter o mesmo tempo de televisão. Tal. Eu falei assim, cara, quem disse que vocês vão chegar no segundo turno desse jeito? Ela não respondeu, ela ficou paralisada, tomando pancada, acreditando 15 dias antes que ela já estava no segundo turno. Né? Então, essa é a primeira questão em relação à Marina. Com relação à eleição, houve ali o PSDB, sobretudo a Aécio, foi por tudo ou nada, dessa vez nós temos que ganhar, nós não podemos deixar o PT ganhar de novo, e houve da parte do PT, tipo, não, nós temos que continuar, né? Não podemos deixar esses caras ganharem de jeito nenhum, e é ali que surge, viu, Pedro, o nós contra eles. O nós contra eles surge fortemente nessa eleição. Eu me lembro que eu estava, no dia da eleição, eu estava na redação do Estadão, acompanhando ali o resultado, né? Eu ia escrever logo em seguida, eu estava, me lembro perfeitamente de estar assistindo o pronunciamento da Dilma na televisão. Estávamos eu, Cláudio Couto, José Álvaro Moisés e o Ricardo Gandur, que na época era o diretor do Estadão. E eu ouvi a Dilma se pronunciar, e eu virei para ele e falei assim, meu Deus, ela não citou o nome do Aécio. Ela não citou o nome do Aécio. Alguém na ocasião falou o seguinte, mas o Aécio também não telefonou para ela, não reconheceu, não interessa. Ela ganhou a eleição, né? E é o vencedor das batatas, entendeu? Você tem que ser humilde. Você tem que reconstruir agora a unidade do país. Ela não fez isso, né? E o Aécio também veio com essa molecagem de contar os votos, etc, tal, né? Entendeu? Fraude, só para sacanear o PT, e foi de uma irresponsabilidade terrível. Agora, é uma eleição que tem um problema anterior. Eu vou me estender mais um pouquinho só, Pedro, numa resposta longa para uma pergunta objetiva que você fez, mas veja, os presidentes da República no Brasil, de 85, né, até a Dilma, tiveram uma tarefa histórica para dar conta. O Sarney, bem ou mal, era consolidar a democracia, não permitir retrocessos. E olha, foi difícil, nós sabemos que houve muita tensão, né? E o Sarney, ele, bem ou mal, ele entrega o Brasil a uma eleição direta e com uma nova Constituição. Ah, não foi só ele, não foi só ele. Mas ele era o presidente, ele compreendeu o papel dele, inclusive engolindo muito sapo, né? Tendo ali o super-presidente Ulisses Guimarães se colocando vários momentos acima dele e tal. O Sarney compreende esse momento histórico. O Collor, bem ou mal, ele compreende o espírito do tempo ali, que é uma modernização que está se colocando no mundo. Os automóveis brasileiros são uma carroça, você precisa abrir mais economia, etc. Foi de uma forma abrupta, né, como é do estilo do Collor, mas ele compreendeu a tarefa histórica e deu passos adiante. Sofreu um impeachment por conta da inabilidade e da arrogância, não compreender que o presidencialismo brasileiro não é imperial, né? Que ele é um poder compartilhado. Veio o Itamar e tem ali o grande problema da inflação, né? Que não é o Itamar que compreende, mas ele tem uma equipe que compreende, que é o grande problema. É a equipe que vai para o governo Fernando Henrique, que compreende que o desafio histórico é, sim, a modernidade do Collor, mas tem que ser modernidade sem inflação, com estabilidade econômica, porque senão a modernidade não vem. E aí o Fernando Henrique tem um desafio histórico que é a estabilização da economia, é o Plano Real. Quando vem o Lula, todo mundo acredita, vai acabar com o Plano Real, vai acabar com o Plano Real. E o Lula é um sujeito inteligente. Não só não acabou com o Plano Real, como se favoreceu muito do Plano Real, se favoreceu das circunstâncias que também haviam ali, foi sagaz para perceber que aquilo tudo lhe dava condição para um novo desafio histórico, para dar um passo à frente, que era a inclusão social.
né? E aí fez coisas importantes, políticas públicas importantes, a Bolsa Família, mas também abrir universidades, enfim, formar muitos filhos de pobre, entendeu? Que o Brasil não conhecia isso até então. Então, ele também compreendeu o momento histórico dele. Vem 2008, uma crise internacional, né? Compreendeu o que foi aquela crise e também avançar nesse processo, que era o grande desafio, era aumentar a produtividade da economia brasileira para que você tivesse desenvolvimento, para que você não tivesse a volta da inflação e para que você pudesse caminhar, era o desafio da Dilma. A Dilma não compreendeu isso. E eu quero te dizer que eu estou muito tranquilo para dizer isso, porque eu escrevi a respeito disso em 2011, que ela não estava compreendendo o desafio histórico dela. E aí, meu caro, o Temer tampouco compreendeu. O Temer, na verdade, ele faz um reloading do sistema. Eu escrevi isso na época. Os cargos do PT saem, ele tem ali toda a administração pública para lotear novamente, compor maioria e fazer algumas reformas importantes, sim, mas era mais ou menos uma volta ao passado, aquilo que a Dilma deveria ter feito e não fez. E o Bolsonaro não compreendeu mesmo o desafio histórico dele, voltando atrás. Então, o que você tem ali no caso da Dilma é essa eleição complicada de 2014, com essas escaramuças todas, foi mais do que escaramuça, com essa violência toda, mas também a incapacidade de perceber qual era o desafio. E aí nós fomos para a tragédia. Aí é fácil, né? Quando você não percebe nada disso, aí você pode dizer, olha, foi derrubada, foi um golpe, etc. Tal. Pode até ter sido, mas a questão é o seguinte: esse processo ele vem torto, ele vem desorganizado desde o princípio, desde de 2009, porque 2008 impôs ao Brasil uma política econômica anticíclica. Ótimo, tudo bem, é assim, né? Mas quando o ciclo muda, você também muda a política. E aquilo virou uma janela de oportunidade para um campo intervencionista achar que agora o governo veio para a mão da esquerda de verdade e agora a gente vai fazer o Estado o grande indutor do capitalismo nacional e etc. Tal. E aí foi o desastre que a gente viu, aquela nova matriz econômica. Né? Era assim que se chamava a brincadeira na ocasião. Tudo bem. Então, deixa eu pegar essa ideia aí dos desafios históricos. Olha o problema que o próximo presidente ou a próxima presidente vai ter. O trabalho está se transformando de uma forma radical. Cada vez mais a gente vai ter menos pessoas que desejam entrar numa determinada empresa e seguir carreira dentro dessa empresa por toda a vida, ou mudar de emprego 1, 2 vezes ao longo da vida. Não. As pessoas vão mudar de emprego de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Então, na verdade, vão mudar de profissão. Profissão. Não tem emprego, não. Isso é inevitável porque a estrutura como o mercado do mundo está tomando o Brasil. Se o Brasil tem a ilusão de que vai ser congelado no século XX, não passa de uma ilusão. Então, a gente precisa continuar dando estrutura de proteção social, mas não pode ter a forma de uma CLT, porque a forma de uma CLT é para um mundo em que você fica no mesmo emprego 30 anos. Exato. Você vai continuar tendo indústria, mas é uma indústria com muito pouca gente, não vai ter mais classe operária. E a classe operária vai ter que ter outros empregos, outros trabalhos que exigem outras formações. Quer dizer, você tem que reestruturar todo o sistema de proteção social. Às vezes as pessoas acham que o problema estão querendo tirar direitos trabalhistas. Não é tirar direito trabalhista, mas é entender que o tipo de proteção social que é cada vez mais necessária nessa fase de transição vai ser muito necessária, porque senão as pessoas vão ter fome, segue uma lógica radicalmente diferente. Não é a lógica dos anos 30.
quando a nossa CLT foi desenvolvida. Toda a estrutura de indústria vai ter... O mundo vai passar por essa mudança na indústria e no trabalho. Tem uma outra mudança maior que é relativa à questão de meio ambiente. A gente vai precisar parar de emitir carbono. A gente não vai poder mais ser uma sociedade baseada em petróleo. Quer dizer, toda maneira como a esquerda e os militares pensam, olhando para uma Petrobras da vida como âncora de uma identidade nacional, isso vai ter que sair, porque isso não é mais compatível com o século XXI. O petróleo nosso é uma ideia do século passado. E não porque o petróleo seja ou não seja nosso, é apenas porque a indústria vai ter cada vez menos relevância. Em cima dessas duas questões gigantes, a gente ainda tem uma democracia para reconstruir. Esse próximo presidente tem 3 missões, que uma delas só já é uma missão gigante para qualquer chefe de Estado. Exatamente. E você está sugerindo que a gente pode ter uma eleição aí no ano passado que vai ter gosto de guerra civil. Ou seja, as chances de um presidente chegar com a capacidade de unir o país, que é exatamente o que vai ser necessário, são pequenas pelo cenário que você está desenhando. Pois é. Eu quero dizer para você que às vezes, quando a gente desenha esse cenário, vem sempre os caras, você é pessimista, você é otimista. Bom, otimismo e pessimismo não são categorias de análise, entendeu? A questão é, se você parte de premissas que estão não corretas, se as tuas inferências fazem ou não sentido. Se elas fazem sentido, se as premissas estão corretas, você está correto. Se não fazem, você está errado. Não é uma questão de otimismo ou de pessimismo, né? Eu acho que o mundo que se colocou, né, à nossa frente, e não é só no Brasil, né, em todo o planeta, é esse mundo de transformação. Nós estamos vivendo uma revolução já, sei lá, há 20 anos, que ainda pode durar mais 20, mais 30, mais 40 anos. A gente só tem dimensão das revoluções depois que elas acontecem, né? Como disse o conselheiro Aires, né, que as coisas só são previsíveis depois que elas acontecem. Então, mas a gente está vivendo esse processo. E aí? Qual a resposta para isso? Mas ninguém tem a resposta para isso num momento tão complicado. Não, mas, entendeu? Qual a sua intuição, pelo menos? Por onde você vai? Entendeu? Achar que você reconstrói o Brasil em bases antigas, de uma década, que já é antigo no mundo moderno, ou de 2 décadas, voltar a 2002, é um erro, porque nós não temos mais as mesmas condições, né? Por outro lado, Pedro, também é importante frisar tão pouco essa visão ultraliberal de Estado mínimo, de Estado tal, vai ser satisfatória. Porque você vai ter que ter, não é nem o Estado grande, nem o Estado pequeno, é o Estado necessário. Entendeu? Porque você vai ter, sim, que ter política de assistência para quem foi atropelado e ainda será atropelado por esse processo, e vai ter que ter política para as novas gerações poderem dar conta desse processo. Então você vai ter que ter, sim, política social, políticas públicas de qualidade, mas, ao mesmo tempo, você também precisa ter, né, cuidados com o Estado. Você, não podemos, entendeu, admitir para sempre esse patrimonialismo brasileiro, né? Que o jogo no Congresso se faça exclusivamente de fisiologismo. O fisiologismo faz parte, mas ele não pode ser exclusivo, né? E nós temos a reinvenção da democracia no mundo todo, né? Que tipo de democracia? Né? São esses partidos? É outro, né? Outro modo de ser? Quais são os canais? Então, o que eu vejo, e vejo com muita tristeza, é que os candidatos que estão colocados aí, até mesmo na chamada terceira via, ninguém se preparou para isso. Né? Porque uma parte da terceira via, é bom que se frise, está discutindo a questão fiscal. É muito importante, a questão fiscal de fato é importante, mas ela não pode ser exclusiva.
Né? O outro lado está discutindo social, 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 social. É muito importante, mas isso não pode surgir do nada. Você tem que ter uma perspectiva de futuro. E a gente não tem. O que você me parece estar dizendo é que tem uma esquerda que está querendo viver os anos 30 e 40 com direitos trabalhistas plenos, voltados para uma indústria que não existe mais e o petróleo é nosso. Tem uma esquerda... Pedro, se é keynesiano, é um outro keynesianismo. Entendeu? Não é keynesiano. Não é keynesiano, não de Keynes. Exatamente. O Keynes é o cara que se virava e falava, no momento que a economia quina, sai fora, Estado. Exatamente. O que se chama keynesianismo no Brasil não é keynesianismo. Assim como o que se chama liberalismo no Brasil não é liberalismo. Né? A gente tem um problema generalizado de usar mal palavras. São as ideias fora do lugar. Né? É isso. Mas aí você tem uma esquerda que quer reviver o nacional-desenvolvimentismo dos anos 50, 60, início de 70, e você tem um liberalismo que quer reviver os anos 90. É um pouco como se ninguém tivesse na década de 2020, né? Veja, vamos pegar o Ciro. O Ciro está falando, de certa forma, em PNDE. Sim. O Ciro está... Veja, o Eduardo Leite. O Eduardo Leite está falando das reformas feitas no Espírito Santo, entendeu? O ajuste da máquina, que é necessário fazer, é obrigação fazer, mas não basta. Né? Então, quem é que está dando conta dessa interseção que é políticas públicas e Estado eficiente? Essa discussão não apareceu ainda. Esse não é o meu comentário, não é uma declaração de voto, porque não faria e não faço, mas não existe alguém ocupando o lugar que a Marina Silva ocupou em 2014, né? Ela tinha um discurso que é mais moderno do que todos os candidatos têm posto, né? Não, e você pega a equipe que estava com ela, né? Se você pegar intelectuais ou economistas como o Eduardo Gianetti, como o Armínio Fraga, o André Lara Rezende, são caras que 4 anos depois já estão discutindo lá na frente. Basta você pegar o que o Armínio tem dito, que o André Lara Rezende tem dito, o Eduardo Gianetti, o Pércio Arida. Mas, olha, é o que nós temos. Né? É o que nós temos. Que me parece que está olhando mais adiante. Vem cá, Jair Bolsonaro, você acha que ele já é carta fora do baralho ou você vê um cenário no qual ele pode ser reeleito? O presidente da República com o diário oficial na mão, né, nunca é carta fora do baralho. Né? Pelo menos não um ano antes da eleição. Pode ser, como foi o caso do Sarney, a tal da sarneyização que nós falávamos lá atrás, né? O presidente sequer eleitor era, né? Aliás, os candidatos que estavam mais identificados com o seu governo, o Aureliano e o Ulisses, tiveram um desempenho pífio em 89, ou o Temer. O Temer acabou com 4%. O Temer sonhava um ano antes, até nada me tira da cabeça que aquela intervenção estúpida e mal pensada no estado do Rio de Janeiro, por conta da questão da violência, era um jogo de marketing ali, para que talvez ele pudesse ser candidato, e não foi. Né? Acabou com 4%, e eu diria para você o seguinte, da mesma forma como Ulisses e Aureliano sofreram na eleição de 89 de carregar o Sarney, o Alckmin sofreu na eleição de 2018, carregando o Temer e o Centrão, porque aquilo se confundiu com a campanha do Alckmin, sendo que o Geraldo Alckmin, a parte dos muitos defeitos que tem, não tinha muito a ver com o Centrão, né? Mas carregou essa coisa. Agora, o Bolsonaro ele não será Sarney e não será Temer, porque o Bolsonaro, nas pior das hipóteses, ele terá 15%.
Entendeu? Imagina que ele continuasse nesse diapasão de 7 de setembro, golpe, etc., tal, né? Que aquilo estava sangrando ainda mais a popularidade dele, mesmo assim ele chegaria a 15%. Né? É o que as pesquisas mostram. O Datafolha fez uma série de testes de consistência em relação ao eleitor Bolsonaro, é alguma coisa que vai de 12% a 15%, ele teria 15%. Um candidato com 15% de piso, mais o Diário Oficial na mão, não é um pato manco. O governo dele pode vir a ser um governo horroroso. Não vejo o Bolsonaro dando conta desse desafio de pensar o mundo lá na frente. Né? Se a gente está criticando todos os outros aqui, porque não estão vendo isso, o Bolsonaro não dá nem para criticar, porque não vai pensar mesmo. Né? Mas, voltando, um candidato que tem 15% de piso e mais o Diário Oficial na mão, cara, não é difícil ir para o segundo turno. E a depender dos erros que a sociedade cometer, das brigas, do jogo de soma zero do primeiro turno, ele pode novamente se colocar como um anti-Lula, alguma coisa assim, embora eu ainda acredite que o antibolsonarismo será maior, porque eu acho que é o bode na sala. Mas pato manco, sinceramente, não acho, porque acho que pode chegar no segundo turno, sim, e dependendo das circunstâncias, sabe-se lá. Né? Esse cenário do pesadelo, que é a reeleição de Jair Bolsonaro, aí tem dois caminhos. Viramos Venezuela e Hungria, e as instituições democráticas continuam sendo dinamitadas, aquele cenário como as democracias morrem, né, do Simon Levitsky. Uhum. E aí chegamos ao final do quarto ano com o que alguns chamam, o próprio Orbán chama, de uma democracia iliberal, que já não é o que a gente chama de democracia, né? Agora, existe o segundo cenário, que é caos total, impeachment no primeiro ou segundo ano. Onde você botaria suas fichas? Bom, é difícil, porque o primeiro cenário da democracia liberal, né, que o Yasha Monk vai montar, baseado justamente no Orbán, e ele usa como exemplo o Orbán o tempo todo. Né? O segundo mandato é o mandato onde o cara avança de fato sobre as instituições. Isso. Ele é um cenário de um pesadelo sem fim. Enquanto que o cenário do impeachment é um cenário de um pesadelo, mas talvez com fim. Entendeu? Então, entre dois pesadelos, talvez o pesadelo que tenha fim, né, fosse menos ruim. Mas o que a gente precisa fazer, Pedro, é evitar o pesadelo. É evitar o pesadelo. Porque o Brasil precisa se reconstruir. Entendeu, cara? É aqui que nós vivemos, aqui que nós, né, temos filhos. Enfim, eu não vou ficar buscando clichês aqui, mas o país precisa se reconstituir. E veja, nós temos as condições para isso. Né? Um potencial econômico enorme. A gente tem... se a nova economia é a economia de carbono zero, nós podemos encarar esse desafio. Entendeu? A questão da diversidade social, sim, há problemas, há racismo no Brasil, não vou discutir nada disso, mas, ao contrário de outros países, a gente parece ter um instrumental melhor para tentar evoluir nessas questões, né, de inclusão e tudo mais. Então, terras agrícolas com uma enorme produtividade agrícola, não tem porquê a gente pensar no pesadelo quando você tem todas as condições
para pensar na possibilidade de um pacto. E aí nós voltamos para o início da nossa conversa. Quer dizer, os candidatos que seriam minimamente capazes de compreender o mundo, eles são capazes também de fechar um pacto. Porque se a gente continuar nesse jogo de soma zero, que a gente está vindo, eu acho que desde 2006, né, porque aquela eleição Lula e Alckmin foi uma eleição pesada também, vamos lembrar, o PSDB correu para a direita ali, quando o malufismo desapareceu, o PSDB correu para a direita, o Serra abraçou caras complicados de direita também em 2010, né? O Serra fazendo discurso com relação ao aborto, com relação a... não faz o menor sentido, mas correu para ali também. E 2014 foi o coroamento desse processo horroroso. Nós vamos repetir 2014? Quer dizer, nós estamos retrocedendo quantas décadas? Então, eu acho que as pessoas precisam ter alguma consciência, entendeu? E estabelecer que a eleição de 2022 não será igual a de 2018 e não pode ser igual a de 2014. Porque se for igual a de 2014, Pedro, nós corremos o risco de depois ter 2018 de novo. E aí a gente vai ficar nesse ciclo vicioso. Né? 2014, 2018, 2014, 2018. Quer dizer, nós precisamos sair disso. Precisamos fazer a eleição de 2022, olhando para 2026, para 2030, aperfeiçoando o nosso sistema político, melhorando a nossa economia, a condição social. Precisa aparecer pessoas capazes de vocalizar essa necessidade. Mas essa é uma questão de pessoas, Carlos. Eu tô lembrando de 2 episódios, eu vou contar de forma meio cifrada, porque... Mas, num determinado momento, em 1998, a campanha do PT recebeu uma oferta de um certo material contra o Fernando Henrique, e houve uma decisão ali de não usar aquele tipo de material. E os tucanos souberam disso. Em 2002, aconteceu o contrário. Caiu nas mãos do Serra um determinado material e uma pessoa... Não houve uma conversa direta com o Serra, mas uma pessoa muito próxima do Lula entrou em contato com uma pessoa muito próxima do Fernando Henrique, houve uma conversa e tomou-se a decisão de que, embora o Serra pudesse ter muito a ganhar se aquele material fosse divulgado, escolheu-se... Havia uma convicção entre tucanos e petistas, porque ambos os grupos escolheram um caminho da dignidade que pode ter lhes custado uma eleição presidencial. Isso é uma certa devoção ao jogo da democracia que não parece estar pairando, mas não é só nos grupos políticos, não parece estar pairando na sociedade. Porque é muito fácil a gente chegar para esses 15% a 1/4 da população, porque é 1/4 da população que está lá dizendo que o governo Bolsonaro é bom ou ótimo. É evidente que essas pessoas não têm a mais vaga noção de como é que se estrutura uma democracia liberal, quais são os valores que defendem uma democracia liberal, porque senão não estavam dizendo que esse governo é ótimo ou bom. Só que a agressividade de parte dos liberais, a agressividade de parte dos petistas, a agressividade de alguns outros grupos políticos que não são necessariamente liberais ou petistas, a gente tribalizou a um ponto que, se você não tem um líder que desarma, não vai ser desarmado. E os incentivos do jogo eleitoral, pega um Ciro Gomes, por exemplo. É evidente que o Ciro
passou os últimos 15, 20 anos se preparando para ser presidente da República. É uma ambição perfeitamente legítima para qualquer político. Ele tem um projeto de país. A gente pode gostar, a gente pode não gostar, mas ele refletiu a respeito de um projeto de país. Ele botou em livro o projeto de país dele. E o que ele tem que fazer para chegar à presidência da República é bater no Lula. Se ele não bater no Lula, ele não chega à presidência da República, e isso faz... E eu nem acho, veja, que a pancada que o Ciro tenha dado seja tão desleal assim, não, tá? O Ciro é um cara rude. Ele tem uma coisa ali no tom de voz que ele bate duro. Mas os incentivos para qualquer um dos candidatos é de bater, porque eles estão vindo de baixo. E eles precisam chegar no segundo turno. E o Lula não parece estar disposto a fazer pazes com ninguém. O Lula está com várias mágoas, e a militância petista está com várias mágoas. Quer dizer, como é que como é que uma geringonça nasce? Em outros países, geringonças estão nascendo. Pois é. Vamos lá. Eu acho que tem uma questão. Quando você começou a falar, eu me lembrei a coisa da liderança, né? A liderança. Você gosta tanto de futebol quanto eu, você evidentemente deve se lembrar, né, do Didi, pelo menos de memória histórica, se lembrar do Didi, jogador do Botafogo, da seleção brasileira de 1958, né, 62. Na Brasil... época que o Botafogo tinha um time de jogadores elegantes, né? Não, Didi, Newton Santos, Garrincha. Depois veio uma outra onda ainda de grandes jogadores, né? Gerson, Jairzinho, enfim. Mas vamos lá. Em 50 o Brasil perde uma Copa do Mundo aqui, né? Aquele complexo de vira-latas do Nelson Rodrigues fica explícito. Em 58 a gente chega numa final de Copa do Mundo e com 4 minutos de jogo toma um gol. Aí o Didi vai lá, pega a bola dentro do gol, não dá um chutão, vem com a bola debaixo do braço e vem organizando o time, né? E o Brasil ganha de 5-2 aquele jogo. Bom, uma pessoa apressada e inexperiente, como eu já fui, entendeu? Dizem, falta o Didi, cadê o Didi? Mas veja, conhecendo um pouco mais de futebol e conhecendo um pouco mais a política, você percebe que não é bem isso. O Didi, quando pega a bola, quem está caído no chão é o Gilmar dos Santos Neves. Na lateral direita estava o Newton Santos, na lateral esquerda estava o Djalma Santos, na lateral esquerda o Newton Santos, entendeu? Bellini imóvel. O Zito, né? O seu Zito, que o Pelé chamava de seu Zito, era parceiro do Didi no meio de campo. E você tinha lá na frente Pelé, Garrincha, né? Vavá e Zagallo. Você tinha time. E como foi composto esse time? Jogadores do Santos, jogadores do Botafogo, jogadores, né? Gilmar, nessa época, era goleiro do meu Corinthians. Né? Você monta um time, você monta uma seleção. Me parece que esse é o desafio, né, para o Brasil. Não adianta você ter um Didi, chame-se ele Lula, chame-se ele Eduardo Leite, João Dória, Ciro Gomes, não adianta você ter isso. Ou você monta um selecionado mesmo, capaz de compreender o mundo, né, e se articular, ou a gente não vai sair do lugar. A gente vai para a eleição de 2014. Né? Isso é muito sério, isso é grave. Com relação a essas escaramuças, né, essa pancadaria toda, quando você fala, Pedro, eu conheço bem esses dois casos que você citou, tanto de 98 quanto de 2002, né? Sei quais são os personagens. Um dia ainda essas histórias estão ainda para ser escritas, né? Faz parte de uma elegância que já houve na política. Já houve. Né? Olha, desse ponto eu não passo. Daqui eu não vou.
E isso foi acabando aos poucos, o vale tudo foi se estabelecendo. Vamos lembrar que o marqueteiro da Dilma lá em 2014, que faz o que faz, Santana. É o Santana, que é o cara que está com o Ciro hoje, entendeu? Então, fica aquela coisa da pancadaria, onde o feio é perder a eleição. Não, o feio não é perder a eleição, o feio é perder politicamente uma eleição, porque você pode ganhar a eleição e perder politicamente, foi o que aconteceu com a Dilma em 2014. Ela ganha aquela eleição, mas ela tem uma derrota política. Né? E isso pode acontecer com o Bolsonaro, ele pode ganhar a eleição e ter uma derrota política, né? Porque não conclui o mandato, o Lula pode ganhar a eleição e ter uma derrota política. Né? E se tiver alguma alternativa entre os dois, também, né? Porque pode ficar apertado por essas duas margens, né? Que podem esmagar um presidente de centro, digamos assim. Ou se cria a possibilidade de uma concertação nacional, uma seleção, entendeu? Trazendo gente que sabe jogar, né? Por isso, aí que está a minha analogia com o futebol. Trazendo gente que sabe jogar. E aí o Didi é o cara que simplesmente tem que pegar a bola, colocar debaixo do braço e... Calma, gente. A gente sabe jogar bola, vamos ganhar. Né? Ou a gente vai para a derrota. Eu vou te encaminhar para uma última pergunta, na verdade, uma última provocação. Eu ando muito fascinado por esse conceito do constitutional hardball, do jogo duro constitucional. E meio que nas democracias do mundo, nos últimos 10, 20 anos, se instaurou essa maneira de você jogar. Que eu não acho que o impeachment da Dilma tenha sido um golpe. E acho muito irônico que quando o pessoal da esquerda se refere a golpe, nunca completa, nunca é golpe de Estado, é sempre um golpe, querendo cultivar mesmo a metáfora entre o que aconteceu em 1964 e o que o Jair Bolsonaro gostaria de fazer, com golpe no sentido de uma trapaça. Agora, aquilo foi jogo duro constitucional. O Eduardo Cunha botou aquele processo de impeachment para votar porque ele podia. E porque ele queria se vingar dos deputados petistas que puseram ele em julgamento no Conselho de Ética na Câmara, merecidamente, aliás. Quer dizer, não é que o crime de responsabilidade não existisse, existia, outros presidentes já haviam sido culpados do mesmo crime, talvez... No fim das contas, é como se tivesse sido um impeachment que ocorreu por um motivo distinto daquele pelo qual o julgamento aconteceu. Quer dizer, no fim das contas, arramou-se uma desculpa para fazer o impeachment. A toda hora, Carlos, a gente está transformando política, e não é só no Brasil. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Está se transformando política num jogo de contato. Quer dizer, você usa a estrutura de poder que as leis te dão para quebrar o espírito da lei, para transformar aquilo apenas num exercício de poder. É o jogo do poder pelo poder, e isso trai a ideia liberal que acompanha a ideia da democracia. A democracia continua de pé, mas a ideia de que existe um sistema de leis que protege de injustiças, que garante direitos individuais, que protege minorias, que garante que todos somos iguais perante a lei, quer dizer... Tudo que faz da democracia não apenas um jogo de a maioria leva tudo, vai sendo desmontado, e não por autocratas, mas pelos próprios jogadores do jogo político. É um pouco, me parece, o que você está falando, que precisa haver um apelo à responsabilidade dos atores da política para que parem. Exatamente. Veja, Pedro, olha, eu acho que o Collor deixou lições importantes que foram percebidas pelo Fernando Henrique e pelo Lula. Né? Cara, aquele presidencialismo imperial, né? Sem querer fazer propaganda, o Collor foi meu doutorado e depois virou livro. Mas o Collor, quando o Congresso aprova o plano Collor,
né? O Collor, ele vai, a imprensa diz, o Congresso cumpriu a sua obrigação. Qual a obrigação do Congresso? Aprovar o que o Executivo manda? O resultado foi esse. Quando o Lula aprova, no começo do mandato, as pessoas esquecem que o Lula aprovou uma reforma tributária, uma reforma da Previdência limitada, mas aprovou. Quando o Lula aprova essa reforma, o Zé Dirceu vai a público, que é o articulador político do governo, e agradece ao Congresso pela generosidade de ter compreendido o quanto que aquilo era importante. O Fernando Henrique também, por ocasião do Plano Real. Ou seja, você tem as regras, você tem o jogo, mas você tem a habilidade de jogar o jogo. Lula e Fernando Henrique aprenderam com o Collor que se você for durão, imperial, se você não fizer política, e eu não estou falando de fazer política só o fisiologismo, não. Entendeu? Essa é a nossa desgraça. Imaginar que fazer política é distribuir cargos e recursos e você não precisa discutir a política. Né? Mas se você não fizer política, se você não juntar maiorias, se você não conversar com a sociedade, se você não disser o que você pretende, você vai tomar um impeachment. Você vai tomar um impeachment. Entendeu? Então, o caso ali da Dilma, antes de tudo, foi a perda de governabilidade. Se perdeu a governabilidade ali. E olha, houve uma série de chances, entendeu? Quando ela leva o Joaquim Levy para ser o ministro da Economia, há uma tentativa de setores da sociedade de recompor, entendeu? Só que ela tem o Joaquim Levy e ela tem o Nelson Barbosa e o Luiz Mercadante todo dia batendo no Joaquim Levy, né? Fazendo um jogo ali de soma zero, entendeu? O Congresso percebe quando o governo é fraco. Né? O Congresso percebe. Aliás, não tem nada que o Centrão mais goste do que um governo fraco. Eu tenho feito uma brincadeira, Pedro, que o hino do Centrão é uma música do Chico Buarque chamada Sem Fantasia. Aquela música que diz o seguinte: vem meu menino vadio, vem que da noite para o dia você não vai crescer. Vem que eu te quero tolo, vem que eu te quero fraco, vem que eu te quero todo meu. Entendeu? Esse é o hino do Centrão. Entendeu? Então, um governo, quanto mais fraco, ele vai sendo absorvido, né, por esse processo e ele fica refém, como a Dilma ficou, como o Bolsonaro está. Né? Agora, por outro lado, não dá também para estabelecer uma simetria, né? Que Bolsonaro e Dilma, Bolsonaro e Lula, que é a mesma coisa, porque não é tal. Mas esse processo ele carece de política, porque senão, Pedro, está lá, né? Esse jogo duro constitucional, a lei está lá. Né? E no outro dia eu vi o ministro Barroso admitir que uma lei às vezes se presta a múltiplas interpretações. Né? E aí a interpretação da lei ela acaba sendo política. Né? E aí acontece o que aconteceu. A gente precisa fazer uma grande discussão nacional, porque, Pedro, nós precisamos de uma transição para voltarmos, né, ao que nós tínhamos no final da década de 2000, para voltarmos para lá, para a gente poder voltar para aquela situação de há 10 anos, nós vamos ter que e dali para frente olhar para o futuro, nós vamos ter que ter um grande pacto nacional, porque senão a gente não vai sair de onde a gente está. A gente vai para 2014 e vai ficar nesse loop infinito, 2014, 18, 2014, 18, e nada se resolve. Carlos Mello, muito obrigado pela conversa. Muito obrigado, Pedro. Eu faço uma brincadeira, eu não sei por que as pessoas riem, que eu digo que é um prazer vir até aqui trazer essa mensagem de esperança e otimismo a todos. Tá certo. Valeu, Carlos. Foi bom papo. Um abraço, Pedro.